Graças a Deus pela sua bondade. Palavra de Deus em Mateus capítulo 20, verso 18 e 19, na chamada adoração, assim nos diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Hoje é domingo de Ramos, né? Quem sabe o que significa domingo de Ramos? Levanta a mão, quem sabe? Domingo de Ramos é o quê? É o domingo em que Cristo entra em Jerusalém, assentado em um jumentinho, isso, né? E o povo se põe em festa com ramos na mão, como se fosse a entrada de um rei. Isso, como se fosse a entrada de um rei, né? E como se fosse não, né? Era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ao contrário de outros reis, que quando entravam assentados, né, em cavalos bonitos, cheios de pompa, né? Jesus entrou em um jumentinho. E ao contrário de outros reis que entravam como dominadores, impondo a sua força sobre os povos, Jesus entra humilde para trazer libertação. E de forma humilde, ele se entrega na cruz. Uma semana depois, a multidão que ovacionava a entrada dele, agora gritava: crucificam. A gente vive essa dicotomia ainda hoje, como crentes em Cristo Jesus. A gente tem hora que está cheio de fé e glorifica a Deus e fala das maravilhas de Deus, mas de repente a fé nos falha e a gente começa a duvidar. A duvidar até mesmo que Deus está vivo, que Deus está olhando por nós, está se importando conosco. Mas quando se aproxima da Páscoa, é um momento que nós temos para renovar a nossa fé e a nossa esperança. É um momento quando nós olhamos para a mesa do Senhor e encontramos ali elementos que nos trazem à memória, não que Cristo está morto, que Cristo morreu sim, mas que Cristo está vivo. Que nós possamos crescer em fé e termos em nossos corações uma fé inabalável, na certeza que Jesus está vivo, que Ele morreu por nós, que Ele se importa por nós, se importa conosco. E esse Deus vivo, esse Rei vivo, Ele reina pensando em nós, em prol do seu povo,
cuidando do seu povo. E nós, como seus servos, precisamos servi-los cheios de alegria em nosso coração. Não mais com essa oscilação de quem Ele é. Uma hora Ele é nosso rei, uma hora Ele não é mais nosso rei. Não. Que nós possamos, como seu povo, caminharmos sempre glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, exaltando o Deus da nossa salvação, o Deus que um dia entrou nas nossas vidas e nos transformou completamente. Que nós possamos viver não somente um domingo de Ramos, mas que a nossa vida seja constantemente de louvor e exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Você pode se colocar em pé? Nós estaremos invocando a presença do Senhor nesse momento. Também estaremos em contrição, confessando os nossos pecados. Convido a Larissa para que esteja vindo aqui à frente, fazendo essa oração nesse momento. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, por mais esta manhã. Obrigada por estarmos em Tua casa. Obrigada por cada um dos meus irmãos que está aqui hoje. Obrigada porque nós cremos em um Deus que está vivo. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor ressuscitou e agora vive à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Muito obrigada, Senhor. Abençoe as nossas vidas, que este culto seja para honra, louvor, glória, adoração ao Teu santo nome, ao único que é digno de receber tudo isso, Senhor. Limpa os nossos corações, perdoa os nossos pecados, purifica nossa mente, nossa boca, nosso coração. Senhor, limpa-nos, lava-nos, Pai, e nos ajude a sermos cada vez melhores para o Senhor. Receba o nosso culto. Espírito Santo de Deus, passeia em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar Hosana. Hosana. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei.
Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Hosana. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Você pode se sentar? A paz de Deus aos irmãos. O início que a gente ia preparar ia ser um quebra-gelo, mas hoje, 6h30 da manhã, Deus me acordou e colocou no meu coração para passar um capítulo, na verdade. E eu creio que Deus tocou de uma forma tão grande no meu coração que eu não sei explicar. E que Deus abençoe com essa palavra os irmãos e a vida da minha família também. Se vocês quiserem abrir, é 1 Coríntios 13. Amém? Eita! Então vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, não serei nada. E ainda que eu não distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, sei de nada me adiantará. 4. O amor é paciência e bondoso. O amor não se arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulho, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Pois depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. O mundo hoje está muito frio, sem amor. Precisamos realmente colocar em prática o mandamento de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Porém, precisamos nos amar em primeiro lugar, que até isso hoje em dia está difícil. O mundo exige tanto de nós que nos cobramos tanto e deixamos de nos amar. Vamos sempre pedir a Cristo para conseguirmos nos amar e colocar em prática o mandamento dele. Nós erramos muito e nossos próximos também, mas Cristo nos ensinou que Ele ama a nós e não nossos pecados, ou seja, nos ensina a amar nosso próximo independente dos seus atos, amar a criação de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho. Cadê meu celular? Está aqui. Vamos lá. Evangelho de João. Passagem muito conhecida. Eu estava vindo para cá, a gente estava no carro, eu e a Laila, e falando, e Deus tocou no meu coração de falar a respeito do amor de Deus, né?
Páscoa é... Como a Páscoa é a demonstração do amor de Deus, né? Evangelho de João, capítulo 3. Nós estaremos lendo 2 versículos. Um versículo é um versículo é o coração do Evangelho. Isso. O coração do Evangelho. O áureo. Né? É né? O centro. Podemos dizer assim que o Evangelho João 3,16 é o resumo dos evangelhos. Tá? João 3, 16, 17. Amém? Central, culminante, né? Ponto central. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, esses 2 versículos, eles assim, podemos dizer assim que eles explodem de tanto amor. Esses 2 versículos, se você ler eles de forma bem acurada, não tem como dizer que Deus não nos ama. E tem hora que a gente ainda insiste em falar, será que Deus me ama? Estou passando por isso. Tem hora que a gente tem ainda essa tendência carnal de duvidar do amor de Deus por nós. Mas nessa manhã você vai sair daqui com a certeza plena, uma convicção que Deus ama você. Para começar, nós todos, pela palavra de Deus, já estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados, delitos e pecados. Todos nós já estávamos condenados à morte. Contudo, porém, né, diante do DNA do Éden, né, que nós carregávamos, né, que a própria palavra de Deus nos diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso já é o quê? DNA do Éden. A gente já é concebido o quê? Em pecado. Já nasce com o DNA do Éden. E logo, irmãos, logo no começo da vida, você já percebe o quê? Que o pecado vem conosco. Mas como, pastor? Criancinha também pecando? De repente você vê o quê? A criancinha mentindo, a criancinha fazendo coisas erradas. Essa semana, meus irmãos, eu não posso deixar de dizer que é uma criança. Eles estão querendo não enquadrá-lo como uma criança. Mas essa semana nós fomos, como eu posso dizer, impactados por algo terrível, né? Uma criança de 13 anos. O meu filho tem 12, vai fazer 13 agora em junho. Outubro, confundi os filhos. Um é em junho, outro em outubro. Vai fazer 13 anos. Ele entra numa escola portando uma faca. E ele comete um homicídio. O que é isso, pastor? Onde nós estamos? Lógico, pela palavra de Deus nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que nós estamos a caminho, né? A gente está vendo cada vez mais as coisas piorando, né? E nós, como crentes em Cristo Jesus, o que nós temos que fazer realmente é clamar pela volta de Cristo, porque a coisa só vai melhorar, meus irmãos. É no céu, né? Mas, meus irmãos, a gente percebe como
Até as crianças estão sendo contaminadas pelo pecado. Outra notícia, também essa semana, de um grupo de meninas lá no Rio de Janeiro, não sei quantos viram, fazendo bullying com uma menina autista. Puxando o cabelo, fazendo ela chorar. O que é isso, irmãos? Como pode? Pastor, como pode? Pode, irmãos. Nós carregamos o DNA do Éden. É o pecado. O ser humano peca. O ser humano sem Deus peca. E mesmo com Deus ainda peca. Mas Deus nos ama. E a primeira prova desse amor maravilhoso de Deus é que nós já estávamos separados, nós já estávamos condenados, não pela vontade de Deus. Não pela vontade de Deus. Porque quando nós vamos no Éden, nós percebemos claramente o quê? Que quem foi se esconder? Quem fugiu da presença de Deus? Claramente, quando nós lemos a palavra de Deus no Éden, demonstra que Deus, no virar do dia, na tarde, toda tarde, provavelmente, Deus ia o quê? Se encontrar com o homem. Ele ia lá. Eu fiquei imaginando. Você imagina isso? Todo virar da tarde, Deus ia lá, se sentava com o homem, ficava conversando, desfrutando daquele momento gostoso. De repente, Deus chega uma tarde lá e cadê o homem? O homem está o quê? Escondido. Com o quê? Vestido com roupas de figueira, né? Folhas de figueira. O quê? Dando as costas para quê? Para a comunhão com Deus. Ali claramente é a demonstração do homem pecador se afastando da presença de Deus. Não assumindo os seus atos. Foi a mulher que tu me deste. Eu não pequei. Eu não cometi erro. Gente, é impressionante como o DNA do Éden, né, nós vemos na nossa pátria. Eu não me recordo de nenhum político neste país chegar na frente de uma câmera e falar assim: eu errei. Eu cometi um erro. Eu fiz um mal. População brasileira, me perdoa. Não. Eles nunca estão errados. A gente vê isso, e isso é demonstração clara do pecado. Irmãos, todos nós erramos. Todos nós cometemos equívocos. Agora nós precisamos ter um coração quebrantado para o quê? Para pedir perdão, para confessar os nossos pecados, pedir perdão para a nossa esposa, para o nosso marido, os nossos filhos. Isso é demonstração do quê? Da presença de Deus em nós. Mas voltando para o texto. Deus nos ama tanto que Ele não queria nos ver longe dEle, afastado dEle, perdidos em nossos pecados e delitos. E a palavra de Deus nos diz que Deus providencia, então, o resgate dos seus. E o resgate dos seus se dá por meio de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito. Então, a primeira prova irrefutável do amor de Deus é que Deus não nos abandonou. Ele não nos deixou ao léu. Pecou, agora vivam, morram. Não. Ele o quê? Ele vem atrás. Ele vem buscar o perdido. Ele envia o seu filho. Filho que era o quê? Sem pecado. Filho que não merecia passar o que passou.
Filho que não merecia nem mesmo se encarnar. Mas por amor de nós e obediência ao Pai, ele o quê? Ele vem até nós. E olha, a palavra de Deus nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o quê? O seu filho o quê? O que significa unigênito? Ele não tinha outro. Eu estava vindo aqui falando com a Laila no carro, era o único filho dele. Ele manda o melhor que ele tem para nos alcançar. Olha outra prova de Deus por você, por mim. Era único. E ele manda para nós, para nos alcançar, para nos salvar. Ele manda o seu único filho. E olha que interessante, irmãos, eu estava meditando e eu fiquei impactado com isso. Jesus era único, não era? Demonstração de que Jesus nos ama. Outra prova do amor de Jesus por nós. Ele podia muito bem falar assim, eu quero continuar sendo o único. Eu quero exclusividade. Eu sou o único filho do Pai. Jesus fez isso? Não. Olha que coisa maravilhosa. Ele deixa de ser o unigênito para se tornar o primogênito. O primeiro. Como assim, pastor? Eu não entendi. Ele vem, morre por nós, e assim, todos aqueles que aceitam esse sacrifício, que são purificados pelo sangue do Cordeiro, acabam se tornando o quê? Filhos de Deus. Filhos e filhas do Altíssimo. Somos agora adotados pelo Pai, voltamos aos braços do Pai. E Jesus se torna o quê? Nosso irmão. E nós somos agora o quê? Filhos de Deus. E Ele é o primogênito do Pai. Que prova maravilhosa de amor. Olha que prova de amor. Ele envia o seu único filho. Ele era único. Jesus, como Deus, poderia muito bem falar, não. Eu quero exclusividade. Eu vou continuar sendo o único filho. Não. Mas Ele nos amou ao ponto de nos tornarmos também filhos dEle, por meio de Cristo Jesus. Agora Ele é o nosso primogênito. Mas nós também somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ama. Ele nos ama. Nos ama ao ponto de nos tornarmos seus filhos. Nós que estávamos o quê? Perdidos. Nós que estávamos o quê? Longe, de costas viradas para Deus, de repente Deus providencia o seu único filho para ir lá e nos o quê? Julgar. É isso? É isso. Ele tinha direito ou não tinha direito de nos julgar? Tinha. Ele tinha todo o direito de nos julgar e de nos condenar. Jesus tinha todo o direito de estender, Ele é o único que pode, de estender o seu dedo para o pecador e nos condenar. Mas olha que coisa maravilhosa, que prova de amor. A palavra de Deus nos diz aqui no verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho, não para quê? Julgasse. Não para quê? Estendesse o dedo e apontar, olha, você fez isso, você fez aquilo, você vai morrer, você vai estar sendo condenado por isso. Não. Em vez de um dedo que aponta,
A prova do amor de Deus por nós é que nós não temos um Deus que aponta, mas um Deus que estende a mão e salva. E salva. E salva o pecador. Pastor, isso significa que, então, beleza, não vai ter justiça de Deus? Deus é justo. Haverá, sim, a palavra de Deus fala, o grande dia do juízo. Mas, irmãos, ainda Jesus continua com as mãos estendidas e com os braços abertos para salvar. Você ainda tem dúvida que Ele te ama? Ainda paira no teu coração alguma dúvida quanto ao amor de Deus por você? Irmãos, nós como humanos temos essa tendência. É impressionante como tem hora que a gente não aprende com Jesus, não aprende com Deus. Nós ainda, nós, olha, que fomos salvos pela graça e misericórdia do Senhor, nós caminhamos o tempo todo com o dedo, né, em rispe, né? Você, mais você, né? Ah, irmãos, que exemplo maravilhoso que Jesus nos dá. Complementando o que a nossa irmã falou, né? Com relação a Aline e o Dudu. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, precisamos aprender com o Senhor. O amor pelo qual nós somos alcançados, nós também precisamos, cheios desse amor, amar. Nós somos chamados a amar. E não só isso, assim como Ele envia o Seu Filho, nós agora que fomos alcançados e transformados em filhos, limpos pelo sangue do Cordeiro, também somos enviados. Somos enviados para pregar o Evangelho a toda criatura. Ide. Assim como Ele nos alcançou e deixa o exemplo e nos envia, Ele também manda que nós amemos. Amemos uns aos outros. Não amemos só de palavra, mas de ato, assim como Cristo fez. Ele nos amou. Não só falando, olha, eu vim aqui, eu amo todos vocês, viu? Vocês estão agora no meu coração, no coração do Papai do céu. Vocês são amados. Não, é fácil falar. A maior demonstração de amor que nós podemos dar pelas pessoas é nos nossos atos. E Cristo nos ensina isso. Através da sua obra salvífica, Ele colocado na cruz. Eu e você também somos chamados. Não para nos sacrificar, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Mas também para nos dar em prol do próximo, o amando e levando a palavra de Deus, não com o dedo estendido, mas com a mão estendida, dizendo, olha, eu encontrei salvação. E há alguém que também quer te dar salvação e quer também te transformar em seu filho amado. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele nos ama tanto. Eu não consigo entender tanto amor. Eu quero que você saia daqui nessa manhã não tendo mais dúvida nenhuma, pairando nenhuma dúvida. Ah, as lutas virão, ah, os problemas, ah, o carro quebrou. Ah, Deus me ama.
Ah, mas fulano ficou... Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama e Ele já provou isso. E Ele não precisa provar mais nada. Ele me ama. Eu sei que Deus me ama. Ele ama e Ele salva. E essa é a certeza que nós temos. Que esse amor precioso, maravilhoso, nos salvou. E nós temos agora vida eterna nos braços do Pai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Esse é tempo de gratidão a Deus. Eu quero que você ore agora, agradecendo a Deus. E declarando, neste momento, que você crê no grande amor de Deus sobre a sua vida. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Oh, Pai, como é bom entender esse amor tão grande que nos alcançou. A gente nem entende direito, a gente tenta entender, mas a gente não consegue entender, Senhor. Ó Pai, que nós possamos não mais duvidar em nenhum momento de nossa existência que Tu nos ama. Obrigado, só podemos dizer obrigado e obrigado, obrigado por ter enviado Jesus. Ele não merecia, Pai, Ele não merecia. Ele não merecia, mas em obediência, em amor, se fez pecado por nós. E obrigado, Senhor. Obrigado porque esse sacrifício nos salvou e nos tornou seus filhos. Obrigado por não nos julgar, Senhor. Obrigado por nos amar. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome eternamente, Senhor. Por tão grande amor para conosco. Por Jesus oramos. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos colocar em pé, vamos receber, então, da bênção do Senhor que nos ama. Eu gosto daquela música do... Como que ele chama? Deus me ama. Thales Roberto. E o seu amor é tão grande e incondicional. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor, Ele sempre nos cobre com a sua eterna paz. Amém.